Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos geometria molecular. O que é geometria molecular? Geometria molecular é a forma que uma molécula vai adotar no plano espacial de acordo com a disposição de seus átomos. Vamos lá? A geometria molecular é a forma como os átomos estarão dispostos em uma molécula, que será determinada pelos ângulos formados nas ligações entre os núcleos dos átomos que a compõem. Ou seja, a geometria molecular é a forma que uma molécula adota no plano espacial de acordo com os seus átomos, com a disposição dos seus átomos. Para prever a geometria de uma molécula, utilizaremos o método proposto na década de 60, chamado de teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. É esse método que vai ajudar a fornecer essa geometria. Vamos imaginar quando amarramos dois balões e os soltamos no chão. Eles tendem a se afastar ao máximo, orientando-se um de frente para o outro, num ângulo de 180 graus. À medida que amarramos mais balões, esse ângulo muda, mas os balões eles vão se orientar de forma que eles fiquem mais afastados o possível. O mesmo acontece com os átomos nas moléculas. Os pares de elétrons existentes no átomo central tendem a se afastar ao máximo, já que possuem carga de mesmo sinal. Também é possível ter na molécula pares de elétrons não ligantes, ou seja, aqueles que não participam de ligação. Na aula de hoje, conheceremos a geometria linear, a geometria trigonal plana, a geometria angular, a tetraédrica e a piramidal. Para determinar a geometria, vamos primeiro escrever a fórmula eletrônica, contar os pares de elétrons ligantes e não ligantes ao redor do átomo central e escolher a distribuição geométrica que divida esses pares de elétrons de maneira que haja máxima distância. Pares de elétrons não ligantes são aqueles que não estão participando da ligação entre os átomos. Vamos observar no quadro a seguir como determinar a geometria de algumas moléculas. A molécula do HCl, por exemplo. O cloro tem 7 elétrons na última camada, o hidrogênio tem 1. Eles compartilham os elétrons, como vocês podem ver. Contudo, toda molécula biatômica, ou seja, formada por 2 átomos, ela será sempre linear. Toda molécula biatômica é linear. A molécula de CO2, por exemplo, podemos ver que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Cada oxigênio tem 6, então o carbono faz uma ligação dupla com cada oxigênio. Temos aí, ao redor do átomo central, que é o carbono, 2 pares de elétrons. Considerado 2 pares, como está entre aspas aí, porque cada ligação dupla, vamos considerar aí como um par de elétrons. Se temos 2 ligações duplas, teremos 2 pares de elétrons. Não sobram elétrons ao redor do átomo central, ou seja, não sobram elétrons ao redor do carbono. Então, essa geometria também será linear. Temos no CO2 3 átomos se ligando e não sobram pares de elétrons ao redor do átomo central. Então, temos a geometria linear. Na próxima molécula, o H2CO, temos 4 átomos se ligando, 3 átomos se ligando a um átomo central, 3 pares ao redor do átomo central. Não sobram pares de elétrons não ligantes, ou seja, eu não tenho nenhum par sem se ligar. Dessa forma, temos a geometria trigonal plana. Geometria trigonal plana,
4 átomos numa ligação, nenhum par de elétrons sem se ligar ao redor do átomo central. Com isso, temos a geometria trigonal plana. Podemos observar que na molécula de SO2 também temos 3 pares ao redor do átomo central. Contudo, temos 2 pares ligantes e um par que não está se ligando, não está participando de nenhuma ligação. Então, quando temos 3 pares e um não está se ligando, é um par não ligante, temos uma geometria angular. Recapitulando até aqui, toda molécula biatômica será sempre linear. 2 pares de elétrons ao redor do átomo central, não sobram elétrons sem se ligar, teremos também uma molécula linear. Lembrando que mesmo ligação dupla, consideramos como um par de elétrons, como está aí na figura. 3 pares de elétrons, nenhum par isolado, nenhum par sem se ligar, temos uma geometria trigonal plana. E 3 pares de elétrons com um par não ligante, um par sem se ligar, geometria angular. Nos próximos exemplos, peço que vocês tenham um pouco de atenção, porque vocês vão precisar fazer algumas modificações na apostila de vocês. A começar por esse primeiro exemplo, que é CH4. Como vocês podem ver, na segunda e na terceira coluna está correto. Apenas na primeira que ficou CH3. Então, peço que vocês acrescentem um hidrogênio lá onde está aquele parzinho de elétrons sozinho. Após a correção, teremos um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Temos 4 pares de elétrons, sem sobrar pares de elétrons não ligantes, ou seja, todos os pares estão participando de uma ligação. Então, quando temos 4 pares de elétrons, todos participam da ligação, temos uma molécula tetraédrica. Porém, existem moléculas que temos 4 pares de elétrons, porém, um par de elétrons não ligantes, ou seja, um par que não participa de nenhuma ligação. É o caso do NH3. No NH3, temos um par de elétrons não ligantes, então teremos uma geometria piramidal. Nesse último exemplo, também precisamos fazer uma correção, já que a molécula é a molécula de H2O e não de H3O. Então, vamos ter que retirar um hidrogênio dessa molécula para ficar uma molécula de H2O, como na segunda e na terceira coluna. O oxigênio apresenta 6 elétrons na sua última camada, fazendo uma ligação com cada hidrogênio. Sobrarão dessa forma 2 pares de elétrons não ligantes. Quando temos 4 pares de elétrons e 2 pares são não ligantes, temos uma geometria angular. O exercício resolvido nos pede a configuração espacial das moléculas BF3, SO2 e CO2. Então, vamos explicar essas configurações. No caso do BF3, o boro é o átomo central, que possui 3 elétrons na sua última camada. Cada átomo de flúor possui 7 elétrons na sua última camada. Então, o boro vai compartilhar um par de elétrons com cada átomo de flúor. Dessa forma, teremos 3 pares de elétrons em torno do átomo central. Não se preocupem com a estabilidade do composto, porque o BF3 é uma exceção da regra do octeto. Com 3 pares de elétrons ao redor do boro, representado aí através das ligações,
temos 3 pares de elétrons ao redor de um átomo central e nenhum par de elétrons livres. Então, temos uma molécula trigonal plana. No caso do CO2, temos 4 elétrons na última camada do carbono, que é o átomo central, que faz uma ligação dupla com cada oxigênio, sem sobrar nenhum par de elétrons em torno dele, que é o átomo central. Temos então uma geometria linear. Como vimos, 2 pares de elétrons sem sobrar elétrons em torno do átomo central confirma a geometria linear. No caso do SO2, o enxofre tem 6 elétrons na sua última camada, fazendo uma ligação dupla com um dos oxigênios e uma ligação dativa com o outro oxigênio. Nessa situação, sobram um par de elétrons livres em torno do enxofre, que é o átomo central. Dessa forma, com um total de 3 pares de elétrons, sendo um deles um par de elétrons livres, temos uma geometria angular. Então é isso, pessoal. Dúvidas? Entre em contato pelo chat no horário disponibilizado a vocês e até a próxima!